Impacto das marés e do nível do mar nas emissões de metano do Ártico em alto mar. Nabil Sultan, Andrea Plaza Faverola, Joshenknis Nature Communications volume 11, artigo números 5087-2020, citar este artigo. 2140 acessos. 118 altimétrica. Métricas detalhes. Abstrato. Espera-se que os reservatórios submarinos de metano e hidrato de gás do Ártico sejam severamente afetados pelo aumento da temperatura do oceano e do nível do mar. Nossa compreensão do fenômeno da emissão de gases no Ártico é, entretanto, parcial, especialmente em ambientes profundos onde o acesso é difícil e as pesquisas hidroacústicas são esporádicas. Aqui, relatamos as primeiras medições contínuas de pressão e temperatura nos poros ao longo de 4 dias em sedimentos rasos ao longo da margem oeste Svalbard. Nossos dados de locais onde as emissões de gases não foram previamente identificadas em perfis hidroacústicos mostram que as marés afetam significativamente a intensidade e a periodicidade das emissões de gases. Essas observações implicam que a quantificação das atuais emissões de gases no Ártico pode estar subestimada. Marés altas, no entanto, parecem influenciar as emissões de gases, reduzindo sua altura e volume. Portanto, a questão que permaneça se a elevação do nível do mar pode contrabalançar parcialmente a ameaça potencial de emissões de gases submarinos causadas por um oceano Ártico mais quente. Baixar PDF. Introdução. Embora as emissões de metano dos oceanos sejam consideradas generalizadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sua dinâmica e os processos físicos por trás de sua evolução são pouco compreendidos. Dado o impacto do metano como gás de efeito estufa, a dinâmica das emissões oceânicas de metano, que potencialmente poderiam atingir a atmosfera, introduz uma dúvida não desprezível no orçamento global de metano atmosférico 7. As emissões de gases são normalmente causadas por processos geológicos ativos naturais e são a expressão do fundo do mar e características do fundo do mar, por exemplo, falhas, fraturas, marcas de manchas, vulcões de lama, complexos de fontes hidrotermais. As emissões de gás na coluna de água são frequentemente o resultado da dissolução de gás durante a ascensão de fluido 8, a migração do acúmulo de gás submarino através das fraturas 9, 10 e dissociação de hidratos de gás por meio de mudanças nas condições termodinâmicas 11, 12, 13. O gatilho e a periodicidade das emissões de gases são controlados principalmente por acúmulo de tensão, fonte, deformações e fraturas, caminhos. Por exemplo, as emissões de gás e vazamento de metano parecem estar correlacionados com o campo de tensão tectônica e a distribuição de microsismicidade ao longo da falha da Anatólia Norte no Mar de Mármara 3, 14 e ao longo da Cordilheira Vestinesa 15. Mudanças ambientais no Ártico foram recentemente destacadas como um fator adicional que afeta as emissões contínuas de gases. A partir de levantamentos hidroacústicos plurianuais ao largo de Svalbard Ocidental, 2008 a 2014, é evidente que as mudanças sazonais na temperatura do oceano podem controlar a migração espacial da infiltração de metano 4, 16. Além disso, os dados de monitoramento de longo prazo, mais de um ano, do Observatório Cabeado Neptune na costa da ilha de Vancouver confirmam que as emissões de gás são controladas por ciclos de maré 17, uma explicação que também foi sugerida para as emissões de gases ativos em águas rasas na plataforma continental oeste de Svalbard 4. Consequentemente, várias décadas de pesquisa sobre as emissões de metano nos oceanos demonstraram a sensibilidade de tal sistema dinâmico a variáveis geológicas 18 e ambientais 19 em escalas de curto e longo prazo. No entanto, não há consenso sobre como as emissões de gases desses sistemas dinâmicos se encaixam em um cenário de mudança climática 20. Por exemplo, enquanto as observações de campo em margens antigamente glaciais apontam para emissões maciças de gases de efeito estufa após o recuo do manto de gelo 21, análises recentes de núcleos de gelo sugerem que pós-LGM, último máximo glacial, 20 mil anos atrás, liberação de metano de reservatórios antigos era muito pequeno para impactar o clima global 22. Um aspecto desafiador na quantificação das emissões atuais é que infiltração pode ser mais disseminada e abundante do que podemos identificar com base na presença de plumas de gás em levantamentos hidroacústicos.
O estado atual do conhecimento não nos permite definir um contorno concreto sobre o impacto de futuras elevações da temperatura e do nível do mar nas emissões das bolhas de metano 23. Neste estudo, analisamos um elemento desse fenômeno, hipotetizando que mesmo pequenas mudanças no nível do mar podem ter um impacto global na intensidade das emissões de gases em alto mar. Sugerimos que as marés podem ser usadas como proxy para prever e quantificar a variabilidade na quantidade de gás liberada diariamente. Para testar nossa hipótese, realizamos medições de temperatura e pressão de poros de sedimentos in situ durante 4 dias em um sistema de infiltração de metano amplamente investigado no Ártico, o Vestinesa Ridge, NW Svalbard. Nosso objetivo é caracterizar melhor a periodicidade de curto prazo da infiltração marinha profunda e o efeito das marés no campo de pressão que controla as emissões. Resultados de discussão: escoamento do fundo do mar ao largo de Svalbard Ocidental e locais de estudo. Plumas de gás na coluna de água foram identificados em dados hidroacústicas em locais discretos ao longo de toda a margem de Svalbard Ocidental 24. 1. A profundidade de água de 80 metros não relacionado com a presença de gás de hidratos 25, 26, 2. Em 300-400 metros de profundidade de água perto da quebra da plataforma e a compressão da zona de estabilidade de hidratos de gás 18, 27, 28, 29 e 3. A 1.200 metros de profundidade de água no segmento oriental do Vestinesa Ridge 5, 30, 31, 32, 33, uma deriva de contorno de 100 km de comprimento e 30 km de largura, Fig. 1, 32. Fig. 1, área de estudo e distribuição da infiltração do fundo do mar. A localização dos sítios investigados na margem oeste de Svalbard. Batimetria de fundo de IBCAL 55, cinza, batimetria de resolução mais alta do banco de dados WIT, Arctic University of Norway. A distribuição das plumas de gás pesquisadas durante as expedições anuais à área indicada por círculos verdes. Pockmarks sem plumas de gás associadas do oeste Vestinesa Ridge são indicados como pontos cinza. As áreas sombreadas sobre a batimetria correspondem a refletores de simulação de fundo mapeados 56. B. A estação PZM-1 está localizada dentro da área de estabilidade de hidrato de gás e perto de uma depressão de sedimento onde os hidratos de gás foram recuperados 37. Seu PZM-2 foi implantado em uma área caracterizada por uma face sísmica mostrando reflexos paralelos e nenhuma grande descontinuidade vertical. Imagem em tamanho real. A área de infiltração com a maior densidade de plumas está situada a 300 a 400 metros de profundidade de água perto da quebra da plataforma. Aqui, a infiltração tem sido associada à dissociação de hidratos de gás por mudanças sazonais e de longo prazo, milhares de anos, de temperatura 18, 27, 29 ou por uma diminuição na pressão de sobrecarga após o recuo da camada de gelo desde o LGM 28, 34. Em Vestinesa Ridge em 1.000 a 1.200 metros de profundidade de água, plumas de gás ativo parecem restritas à sua parte mais oriental 31. A presença de marcas de pústulas, aparentemente inativas, no segmento oeste da crista vestinesa indica a infiltração passada, Fig. 1. No entanto, a falta de observação de plumas de gás na coluna d'água não indica necessariamente que o sistema esteja totalmente vedado e inativo no momento 35. A microinfiltração pode ocorrer com uma intensidade, ou periodicidade, que ainda não era visível nos perfis hidroacústicos. Neste estudo, relatamos os dados de pressão e temperatura dos poros medidos com um pesômetro implantado do RV Kronprinzakon em 2 estações, Fig. 1 e tabela 1, 36. A estação PZM-1 está localizada na encosta continental no início sudeste da crista vestinesa, próximo a uma depressão do fundo do mar alongada e uma característica de migração de fluido submarino associada, FIGs. Suplementares 1, 2. O local está bem dentro da zona de estabilidade do hidrato de gás e gás livre. Hidratos de gás foram documentados a partir de núcleos de gravidade da depressão 37, figuras suplementares 3 e 4. A estação PZM-2 está localizada a 80 km a oeste da estação PZM-1, no segmento oeste da Serra Vestinesa, Fig. 5 suplementar. Ambos os piezômetros foram implantados em locais onde plumas de gás não foram observadas nos dados hidroacústicos disponíveis na área, FIGs.
6 e 7 suplementares. Selecionamos explicitamente os locais para evitar estruturas geológicas ativas enquanto caracterizamos as propriedades hidráulicas e térmicas do sedimento próximo à superfície. Tabela 1. Estações de pesômetro. Mesa em tamanho real. Dados de pressão e temperatura dos poros. O piezômetro é projetado para realizar medições de temperatura e pressão de poros in situ. Ver parágrafo de métodos. A penetração do piezômetro comprime e corta os sedimentos circundantes sob condições não drenadas, gerando excesso de pressão de água nos poros e desenvolvimento de calor. Assim que a inserção do piezômetro para, as pressões e temperaturas induzidas pela penetração se dissipam monotonicamente com o tempo, permitindo caracterizar os regimes hidráulico e térmico in situ. Os dados de pressão e temperatura de poros de PZM1 registrados ao longo de 3 dias são mostrados na Fig. 2. A temperatura diminui para atingir a temperatura de equilíbrio in situ em aproximadamente 4 horas. Fig. 2. As temperaturas nos 8 sensores mais profundos são quase constantes durante todo o período de monitoramento, enquanto o sensor mais alto registrou um desvio importante em direção a temperaturas mais quentes. Os dados de pressão de poro dos 9 sensores de pressão de poro flutuam durante o período de monitoramento. Fig. 2. As pressões de poro negativas tão baixas quanto menos 240 kPa foram registradas pelo sensor mais raso. Fig. 2. Dados do site PZM1 do pesômetro. A temperatura e a pressão dos poros em função do tempo. As diferentes cores indicam a profundidade abaixo do fundo do mar. As profundidades do sensor estão entre 0,8 mbsf, curva cinza, e 7,9 mbsf, curva marrom. Eixo de pressão limitado a menos 100 kPa, para melhor visualização da maioria dos dados. Imagem em tamanho real. PZM2 mediu a pressão dos poros e a temperatura durante mais de 4 dias. Fig. 3. Os dados de temperatura dos 2 sensores superiores mostram flutuações sutis durante o período de registro. Após a decadência das pressões induzidas pela penetração do piezômetro, os dados de pressão dos poros registrados pelos 4 sensores superiores mostram algumas perturbações de pressão iniciadas principalmente durante os períodos de maré baixa. Fig. 3b. Fig. 3. Dados do site PZM2 do pesômetro. A temperatura e a pressão dos poros em função do tempo. As diferentes cores indicam a profundidade abaixo do fundo do mar. As profundidades do sensor estão entre 0,8 mbsf, curva cinza, e 9,4 mbsf, curva marrom. As alturas de maré obtidas no local do pesômetro do modelo de maré global 47 TPXO 9.0 são mostradas como linha tracejada azul claro. Imagem em tamanho real. Interações entre água do mar e sedimentos. As medições de pressão e temperatura dos poros do piezômetro permitem estudar a dinâmica do gás livre em uma resolução e escalas de tempo sem precedentes na margem oeste de Svalbard. As pressões dos poros do sedimento são medidas em relação à pressão hidrostática usando medidores de pressão diferencial conectados à água do mar aberto. Consulte o parágrafo de métodos e a Fig. 8. Suplementar neste contexto. A pressão diferencial dos poros medida durante uma mudança no nível do mar torna-se um indicador do tipo de fluidos que saturam o sedimento, conforme descrito abaixo. Para a água do mar que satura totalmente os poros dos sedimentos, uma mudança na altura da coluna de água do mar, isto é, as marés, deve afetar ambos os lados do sensor diferencial igualmente, sem qualquer mudança na pressão de poro registrada. Na presença de gás livre dentro dos poros de sedimento, uma mudança na altura da coluna de água do mar provavelmente afetará a pressão diferencial de poro medida por causa da alta compressibilidade do gás livre em relação à água do mar 38, 39. Uma queda na pressão hidrostática relacionada às marés reduz o estresse total e, assim, causa a expansão e exsolução de gás livre 40. Aumentando assim a compressibilidade do fluido de poro de sedimento e perturbando a pressão de poro diferencial medida 41. As emissões de gases livres também podem ser capturadas por medidores de pressão diferencial dos poros, uma vez que os sensores medem a diferença entre a pressão hidrostática relacionada à altura da coluna de água do mar, profundidade da água, e a pressão dos poros dos sedimentos. Uma pressão diferencial negativa dos poros, pressão inferior à pressão hidrostática, é, portanto,
Um forte indicador da presença de fluido de baixa densidade saturando os poros do sedimento e migrando para a coluna d'água. Evidências para a ocorrência de gás livre. Os piezômetros PZM1 e PZM2 foram implantados em locais supostamente inativos em termos de emissões de gases na coluna d'água, FIG 1 e FIGS 6 e 7 complementares. No entanto, PZM1 está localizado ca. 1,5 km ao norte de um núcleo de gravidade onde nódulos de hidrato de gás foram amostrados a 1,5 MBSF, FIGS 2 e 3 suplementares. Tanto o núcleo gravitacional com hidratos quanto a estação de piezômetro estão localizados ao longo de uma depressão alongada que contém depressões menores com cerca de 300 a 400 metros de largura, FIG. Um complementar. Perfis de subfundo adquiridos indicam a presença de faces transparentes que são tipicamente associadas à ocorrência de gás e hidrato de gás, FIG. 1b. Em comparação, os perfis de subfundo ao longo do segmento ocidental do cume vestinesa mostram reflexos contínuos e faces homogêneas nos arredores de PZM2, FIG. 1c. Os dados de pressão de poro positivo e a tendência de temperatura plana do local PZM2 são consistentes com a falta de plumas de gás nos dados acústicos da coluna de água. No entanto, o perfil de pressão sugere a presença de gás livre saturando parcialmente os sedimentos rasos, entre 0,8 e 4,7 MBSF, FIG. 3. Os 4 sensores de pressão diferencial mais rasos de PZM2 mostraram uma resposta aos ciclos de maré indicando a presença de fluido carregado de gás sedimento. Uma vez que a amplitude das flutuações de pressão de poro é proporcional ao teor de gás 41, os dados de PZM2, FIG. 3, indicam uma diminuição do conteúdo de gás com a profundidade. Nas marés altas, a ausência de flutuações na pressão dos poros indica a dissolução total do gás livre. A ausência de quaisquer flutuações de temperatura acompanhando as flutuações de pressão registrados pelos 4 sensores superiores de PZM2 sugere a ausência de advecção de fluido ascendente significativa transportando o fluido mais quente. Os dados de pressão de poros registrados por PZM2 são típicos de sedimentos parcialmente saturados com gás. Os dados pisométricos adquiridos de vários ambientes comparáveis mostram características semelhantes 38, 42, 43. Dados apresentados na FIG. 3. Demonstrar que os fluidos de poros rasos no local PZM2 contêm gás dissolvido que se dissolve nas marés baixas. No entanto, o excesso de pressão gerado pelos gases dissolvidos não é suficiente para superar a resistência do sedimento e as tensões efetivas principais menores in situ e, assim, evitar a advecção para cima do gás livre. Os dados de PZM1 exibem flutuações de pressão de poro junto com flutuações de temperatura correspondentes no sensor mais superior. Os picos de temperatura acima da temperatura da água do mar medida, ou seja, menos 0,64 graus Celsius, no sensor superior indicam fluxo de fluido ascendente, FIG. Segunda. A flutuação de pressão medida reflete o efeito das mudanças na pressão hidrostática no fluido compressível, isto é, gás, presente no espaço dos poros. Dados semelhantes a ruído de pressão de poro são um indicador da presença de gás livre dentro dos poros do sedimento, enquanto uma pressão de poro negativa é um indicador da migração de gás livre para cima na coluna de água. Velocidade crescente de bolhas de gás. Flutuações de poro pressão em PZM1 são mais evidentes nos 5 sensores mais baixos, onde um aumento de pressão é registrado em todos os sensores, exceto o mais profundo a 7,9 MBSF, que registrou uma diminuição de pressão, FIG. Quarta. Tal perfil de pressão pode ser explicado por bolhas de gás subindo através do sedimento com queda de pressão de poro na parte traseira do gás e aumento de pressão de poro na frente de gás de bolha, FIGS. 2 e quarta. A velocidade de subida das bolhas de gás foi calculada usando a distância entre sensores consecutivos dividida pelo intervalo de tempo entre duas pressões de poro máximas sucessivas, FIG. Quarta e tabela 2. Os dados mostram uma velocidade crescente entre 0,3 cm e 5,7 cm s, FIG. 4b. Perto do fundo do mar, a frente de pressão dos poros torna-se mais difusiva, impedindo o cálculo de uma velocidade de subida da bolha. FIG. 4. Velocidades das bolhas de gás. Há medições de pressão de poro nos 5 sensores mais inferiores nos sedimentos medidos no local PZM1, registro de tempo na FIG. 2.
B. Velocidade crescente das bolhas de gás calculada a partir das flutuações da pressão dos poros em A, projetada nos contornos da pressão dos poros no local PZM1. Imagem em tamanho real. Tabela 2. Cálculo das velocidades das bolhas de gás. Mesa em tamanho real. As pressões de poro negativas medidas pelo primeiro sensor superior de PZM1, ou seja, durante todo o período logo após a implantação, podem ser explicadas pela presença de acumulações de gás livre saturando o sedimento e expulsando gás livre na coluna de água neste local. A partir dos ciclos de pressão negativa registrados pelo sensor superior no local PZM1, Fig. 2, é possível inferir 5 eventos intermitentes de bolhas subindo pela coluna d'água, Fig. 5. Fig. 5. Alturas da pluma de gás. Alturas de pluma de gás contínuas equivalentes em relação ao tempo, curva azul, derivadas da pressão dos poros medida a 0,8 mbsf. Os picos de altura da pluma, indicados por números na figura, coincidem com os picos de temperatura medidos no mesmo nível, curva vermelha. Imagem em tamanho real. A altura H de uma coluna de gás potencial sobre o sensor durante esses eventos pode ser estimada usando as pressões diferenciais negativas dos poros, P, medidas pelos sensores e pesos unitários de gás G, e água dos poros W, e Q. 1. H igual PW menos G. H igual PW menos G. 1. O peso unitário do metano G, para pressão e temperatura consideradas pode ser tão baixo quanto 0,66 kNm3. Assumindo colunas de gás contínuas acima do sensor cada vez que ocorre um pulso de emissão de gás, a pluma de gás equivalente pode ter até 25 metros de altura, Fig. 5. A altura de gás contínuo equivalente deve ser considerada como um limite inferior, uma vez que uma alternância entre bolhas de gás e água do mar acima do fundo do mar exigiria uma pluma de gás muito maior para explicar a mesma pressão negativa à medida. Dados de temperatura registrados no mesmo nível, curva vermelha na Fig. 5, também mostra flutuações de curva com 4 a 5 eventos ajustados com alturas de pluma de gás. As maiores plumas de gás inferidas se ajustam às temperaturas mais altas registradas. Tecnicamente, o fluxo de gás que acompanha a zona de bolhas de gás com 25 metros de altura produziria um contraste de densidade suficientemente forte para ser visto como uma nuvem de gás nos dados do sonar. No entanto, nossos levantamentos acústicos, suplementares FIGs 6 e 7, não mostraram qualquer presença de gás livre na coluna de água, sugerindo, como foi mostrado no caso da margem de Cascadia 44 e da margem continental ao largo de SW Taiwan 45, que o momento da pesquisa é um fator importante que determina por que infiltração no local PZM1 não foi detectada nos perfis de sonar. Marés como mecanismo de força. Suspeita-se que a migração ascendente de fluido carregado com gás seja responsável pelos ciclos de pressão diferencial negativa registrados e flutuações de temperatura medidas pelo sensor superior de PZM1. Para verificar esta observação, conduzimos cálculos numéricos usando um modelo de transferência de calor de difusão advecção transitória 1D, ver métodos. As condições de contorno consideradas são uma temperatura imposta na base do domínio do modelo equivalente à temperatura medida a 2,3 mbsf e uma temperatura constante do fundo do mar igual a menos 0,64 graus Celsius. Embora as correntes de maré possam induzir flutuações de temperatura do fundo do mar, as temperaturas do sensor superior do PZM2 permaneceram quase constantes durante o período de monitoramento de 4 dias. Indicando que o impacto das correntes no processo estudado foi insignificante. Menos 5 m2s. A velocidade do fluido ascendente Vz foi determinada a partir do gradiente hidráulico medido entre os dois sensores mais rasos, 0,8 e 2,3 mbsf, e definindo uma condutividade hidráulica igual a 2,5 vezes 10 menos 5 metros s para se ajustar à velocidade crescente medida das bolhas de gás a 4,7 mbsf mostrado na Fig. 3. O campo de temperatura prevista, Fig. 6, indica flutuações de temperatura significativas no segundo e terceiro dias de medição. Comparação entre a temperatura medida e prevista a 0,8 mbsf, Fig. 6b, mostra que 3 dos 4 picos de temperatura foram reproduzidos sugerindo que a advecção vertical do fluido pode explicar as flutuações de temperatura medidas.
Além disso, a duração de cada pulso térmico pode ser comparada ao período dos ciclos das marés. Os três principais eventos de fluido ascendente têm uma duração de 12h cada, Fig. 6c. A altura da maré e as correntes derivadas no local do piezômetro do modelo de maré global 46-47 da TPXO 9.0 ilustram que as faixas de velocidade da maré mais baixa a leste, inferior a -3 cm S, em períodos de maré baixa correspondem no tempo aos picos de temperatura e velocidade ascendente Fig. 6d. Estes resultados confirmam que existe uma relação de causa e efeito entre as marés e a migração ascendente do fluido carregado com gás e que uma queda na pressão hidrostática impacta a dinâmica do fluido próximo à superfície, reduzindo o estresse total e gerando pulsos de pressão de gás que levam à infiltração. Fig. 6. Processos térmicos e hidráulicos em PZM1. Um campo de temperatura prevista no domínio de cálculo. B. A temperatura calculada em 0,8 mbsf, curva vermelha, é comparada com a medida, curva azul. C. A velocidade ascendente do fluido usada no cálculo de advecção. D. A curva preta indica a velocidade da maré para o leste, enquanto a vermelha é a altura da maré. Imagem em tamanho real. Modelos conceituais de implicações. Nossos dados sugerem que apesar das variações da altura da maré de menos de 1 metro, os ciclos de maré são capazes de causar um aumento significativo na altura das plumas de bolha-se de gás, atingindo mais de 25 metros em altura equivalente de gás contínua durante o período de monitoramento, Figs. 5 e 6. As plumas de gás são controladas pelo fluxo de gás através de sedimentos porosos que podem ocorrer superando a resistência capilar, invasão capilar, abrindo fraturas existentes ou iniciando novas, abertura de fratura, 48. Invasão capilar. Uma explicação plausível para o fluxo de gás através dos sedimentos é que a pressão do gás livre PG, no local do piezômetro está sob uma pressão logo abaixo da pressão de invasão capilar 48. Uma diminuição na pressão da água dos poros PW, em menos de 10 kPa, equivalente a 1 metro, seria suficiente para a pressão capilar PG-PW, exceder o valor limite, lado direito da EC. 2. Correspondendo ao fluxo de gás por invasão capilar, IC. 2. PG menos PW 21 mais 1 mais D2 RG2 menos 1 RG 10 RG. PG menos PW 21 mais 1 mais D2 RG2 menos 1 RG 10 RG. 2. Na EC. 2. E a tensão interfacial entre a água e o gás, RG é o raio do grão e de Elvon da garganta. Considerando que o valor máximo de entre gás e água é igual a 72 mnm 49 e para R valor considerado equivalente a 5 microM, tamanho médio de grão do sedimento considerado, a pressão de invasão capilar é calculada em 144 kPa. Uma diminuição na pressão dos poros em 10 kPa, equivalente às flutuações da maré, pode, portanto, corresponder a 7% do limite de pressão capilar. Uma pequena diminuição na pressão da água dos poros pode, portanto, ser suficiente para causar invasão capilar de gás nas camadas sedimentares superiores. No entanto, este cenário não é compatível com observações de campo de hidratos de gás massivos 37 recuperados em testemunhos de sedimento perto do local PZM1. Seria esperado que uma frente rasa de gás livre sob as condições de temperatura e pressão in situ de PZM1 e PZM2 forme hidratos de gás. Para as condições térmicas observadas e gradientes térmicos in situ, Fig. 9 complementar e salinidade de 34 pSu, a base da zona de estabilidade do hidrato de gás, GHSZ, é calculada para estar a 145 metros abaixo do fundo do mar em PZM1 e 170 metros em PZM2. Desse modo, espera-se que o gás livre forme hidrato de gás acima do GHSZ, fornecendo um motivo para descartar a invasão capilar como um processo que controla as emissões de gás observadas. Abertura de fratura. Terzariol indica o autor 50 definir diagram relating free gas circulation type to capillary pressure and in situ effectives 3. Forte shallow in situ effectives 3 conditions at site PZM1, around 45 kPa at tip of PZM1, and calculate de capillary pressure, 144 kPa,
T-diagram indicates stat fracture opening is most probably mechanism explaining the observed free gas emissions during loaded cycles. This corroborates previous observations 48 showing that fracture opening is more favorable for gas circulation through fine grained sediments and may occur when gas pressure exceeds the minimum principal stress, H, according to the following equation. PG-H Clefin.Kika menos. PG-H Clefin.Kika. 3. Onde K e Q é a tenacidade a fratura, A é o comprimento da fratura e C Lefm é um coeficiente que depende da geometria, da razão de tensões horizontais para verticais e das condições de carregamento 48. A equação 3 é válida para a mecânica da fratura elástica linear, Lefm. Para o site PZM1, nenhum dos parâmetros da EQ 3 são conhecidos por calcular o PG necessário para gerar a abertura da fratura. No entanto, é plausível que fraturas pré-existentes na área de estudo 15, 23, 51 ficar saturado por gás livre de reservatórios de gás intermediários conectados ou da frente de gás livre abaixo do GHSZ, explicando assim as emissões de gases livres inferidas, ou seja, não visíveis nos dados acústicos da coluna de água, mas reveladas pelos registros de pressão e temperatura do pesômetro. De fato, uma redução na pressão hidrostática que afeta o volume de gás e a pressão PG, dentro das fraturas e reservatórios de gás pré-existentes pode fazer com que PG exceda o limite de pressão necessário para gerar a abertura da fratura, Fig. 7. Um processo semelhante foi proposto por Scandella e coautores 40 para descrever a liberação de gás e o transporte de metano em sedimentos de lagos controlados pela dilatação de condutos. Eles 40 mostram que um desvio de pressão hidrostática de 4 kPa é suficiente para reduzir a tensão efetiva abaixo de um limiar de pressão correspondente à resistência à tração dos sedimentos e gerar importante liberação de gás. Fig. 7. Modelo conceitual de emissões de gases. Modelo esquemático que mostra como as emissões de gases podem ser afetadas pelas marés através da abertura da fratura. Nas marés altas, o sistema está sob um campo de pressão equilibrado. B. Nas marés baixas, diminuição da altura da coluna de água menor 1 metros. Uma dilatação sutil da fratura mudaria o campo de pressão para favorecer a advecção e infiltração do gás. PG significa pressão de gás livre. Imagem em tamanho real. Prevemos que nas marés altas o sistema está sob um campo de pressão equilibrado, onde a tensão principal mínima e a força das manchas de hidratos de gás são suficientes para neutralizar a pressão do gás no sistema. Uma frente de gás atingindo a superfície próxima de um reservatório mais profundo se formaria ou seria desacelerada por hidratos de gás. Nas marés baixas, entretanto, uma sutil dilatação da fratura mudaria o equilíbrio de pressão para favorecer a advecção e infiltração do gás. Fig. 7. Espera-se que essas emissões intermitentes de gás devido aos ciclos de marés evitem a formação de camadas massivas e contínuas de hidrato de gás perto do fundo do mar, como é mostrado na Fig. 7. As faces caóticas nos dados sísmicos próximos ao fundo do mar são provavelmente a expressão da ocorrência de nódulos isolados de gás hidrato de gás livre. Data from to investigated sites show a strong contrast between pressure and temperature fluctuations which will data from PZM suggest the occurrence of several events of bubbles in throughout water column during loaded cycles. Data from PZM2 recorded small pore pressure fluctuations resulting from water free gas mixture fluid compressibility. These are expected to affect the hydrostatic pressure in some manner at both sites. The contrast in collected pressure and temperature data may be thus related to differences in the distribution of fluids at a background versus a focused fluid flow site. It is plausible as well that a spatial variation in the tectonic stress field across the continental margin 52 has a local effect on the effective stress. Our results show, for the first time, that even a moderate sea level rise minor m, mais significantly impact gas bubble emissions at the water depths. On the other hand, expected gassing caused biowarming ocean temperatures is expected to result in a positive climate feedback 53 and question remains as to whether sea level rise due to melting polar ice partially counterbalance these anticipated phenomena. Piezometer data from two sites of Sorion Stern Svalbard,
Vestineza Hirgi, Documented Vulnerability of Shallow Gas Accumulations to Subtly Changes in Hydrostatic Pressure. Pressure and Temperature Fluctuations are strikingly coincident with Dow cycles, with negative pressures corresponding to the gassing during loadages. Autog capillary invasion is a plausible mechanism for explaining the gassing in response to a decrease in hydrostatic pressure during loadages. Such a model is uniquely in the epimarine gas hydrate system. Rater, a fracture opening model seems ideal for explaining loadages induced gassing. Such a model reconciles observations of near surface gas hydrates and infrared isolated free gas pockets. The joint analysis of temperature and pressure fluctuations point toward partial variations in the amount and timing of gas advection towards the seafloor along the Vestineza Hirgi. The results illustrate the extra sensitivity of the gas emission systems at the water sites to sea level changes. Sea level drops, loadages, seem to significantly affect near surface free gas dynamics, even the water conditions, causing important gas emissions. These results show that even a moderate sea level rise minor m, mais significantly reduce gas emissions and partially counterbalance future temperature effects on the global shallow marine gas systems. Our results show that monitoring for pressure in near surface sediments is an approach that allows to constrain seafloor gas emissions and their governing processes beyond the limited capabilities of hydroacoustic surveys. However, it is important to neglect the limitations of fixed point observations with respect to the spatial coverage of a hydroacoustic survey. Both methods are complementary and combining hydroacoustic data and in situ piezometer seems to be an effective approach to significantly reduce the uncertainties of emission rates due to temporal variability. We envision as next step the installation of long-term piezometer observatory officers Svalbard to acquire long-time data series combined with recurrent hydroacoustic surveys to further test our hypotheses and upscale our initial results for the broader Arctic. Such an approach is expected to improve predictive models of seabed gas emissions due to sea level rise. Methods. Piezometer. In situ por pressure measurements are carried out using cable deployed piezometer 54 equipped with a sediment lance carrying differential por pressure and temperature sensors and ballasted with lead weights, up to 1000 kg, Fig. 8. The length of the lance is between 8.42 m, PZM1, and 9.92 m, PZM2, and is adapted to the stiffness of the sediment of the Vestineza Hirgi. The piezometer is connected to a sea surface by means of a synthetic rope. Fig. 8. Piezometer. Scheme of the piezometer equipped with differential por pressure and temperature sensors and ballasted with lead weights. Measure negative por pressures correspond to the casualty water hydrostatic pressure is greater than sediment por water pressure. Full-size image. Differential por pressures, supplementary Fig. 8. Are measure relative to hydrostatic pressure at in different ports on the 60 mm diameter lance using specially adapted differential pressure gauges connected to open sea water. The piezometer por pressure and temperature sensors have an accuracy of mais ou menos 0.5 kPa and 0.05 graus Celsius, respectively. Modeling, transient diffusion advection heat transfer model. To understand por pressure variations and fluid advection may affect the temperature field, on the transient diffusion advection heat transfer. 4. Is solved numerically using a finite difference method. Tt igual ZKTZ mais VZTZ. Tt igual ZKTZ mais VZTZ. 4. INEC. 4. K signifies the thermal diffusivity of the material, VZ vertical velocity of the fluid, T temperature field, T simulation time and Z depth below the seabed. To solve numerically the diffusion advection at equation, a center explicit finite difference discretization scheme is used. Data availability. The datasets generated and analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request. Code availability. Computer code used to generate results that are reported in Fig.
6 is available front corresponding authors upon reasonable request. Referências. 1. Heder, G., Breuer, P.W., Peltzer, I.T. Friedrich, G. Selifetimilfmetano e Bublistream Suitint de Epocean. Geopis. Res. Lit. 29, https://doi.org/10.1029/2001 GL0139C6, 2002. 2. Grenert, J. et al. Metano e Seipage Alonti e Kurangi Margin, New Zealand, Overview of Studies in 2006 and 2007 and New Evidence from Visual, Bathymetric and Hydroacoustic Investigations. Mar. Geo. 272, 6-25, 2010. ADS. CAS. Article. Google Scholar. 3. Dupre, S. et al. Tectonic and Sedimentary Controls on the Spread Gas Emissions into Self-Marmara, Results from Systematic, Shipborne Multibeam Issues Underwater Column Imaging. JGeopis. Res. Soliart 120, 2891 a 2912, 2015. ADS. Article. Google Scholar. 4. Veloso Elacon, M. et al. Variability of Acoustical Evidence Methane Bubble Emissions of Sorium Stern Svalbard. Geopis. Res. Lit. 46, 9072 a 9081, 2019. ADS. Article. Google Scholar. 5. Smith, A.J., Mianert, J., Buns, S. e Grenert, J. Thermogenic Methane Injection via Bubble Transport into Hyperarctic Ocean Front Hydrate Charge Vestinesa Ridge, Svalbard. Geochen. Geophysics, Geosistens 15, 1945 a 1959, 2014. ADS. A.